Olá, tudo bem? Eu me chamo Davi Alexandre Chonardi. Eu sou acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda na Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, do campus de Joaçaba, Santa Catarina. E com orientação do professor Márcio Giusti Trevisol, eu desenvolvi a pesquisa intitulada Diretrizes Curriculares Nacionais e Competências, a formação de publicitários para uma cidadania global. Tô pensando aqui num modelo pedagógico baseado em competências, isso apontado a partir de Perrenu, como essas competências interferem na formação cidadã de um publicitário para o mercado de trabalho global. Esse foi o nosso problema investigativo e a gente buscou entender então qual que é a interferência entre a formação de publicitários preparados para uma cidadania universalizada, né? E qual que é esse contexto voltado então ao mercado de trabalho. A partir disso, então, o nosso objetivo geral foi analisar as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Publicidade e Propaganda, que é o curso em que eu estou inserido, para propor, então, um possível modelo inovador no processo de formação de um publicitário global, né? De um publicitário pautado em diretrizes voltadas, então, para a universalização do ensino. O nosso método, então, ele se pautou na histórico-crítica, que é um método voltado a Saviani, né, o autor principal do método histórico-crítico, e ele trabalha, então, com a concepção de um mundo hegemônico, em que a educação reproduz alguns princípios hegemônicos advindos, então, tanto do eurocentrismo quanto da dominação ideológica europeia no geral, a partir de uma corrente tanto religiosa, né, quanto de uma dominação territorial. Então, o nosso procedimento foi documental, né? Dentro da nosso objeto de estudo, que foi a CNSES, número 146 de 2020, que institui, então, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Publicidade e Propaganda. A natureza da nossa pesquisa é qualitativa e o corte dela é exploratório, porque a gente buscou, nesse primeiro recorte da pesquisa, que é a parte de uma pesquisa maior, a gente buscou explorar um pouco sobre as diretrizes, né? Então, para a gente conseguir explorar de forma a ter realmente uma socialização, né, dentro dessas diretrizes, a gente definiu algumas categorias analíticas. A primeira categoria, ela diz respeito à internacionalização e trabalho para a formação da cidadania universal. Então, o que a gente buscou compreender é o sentimento de reconhecimento mútuo, ou seja, uma educação pautada ao estímulo, né, da empatia. Então, voltado à construção de pensamentos que fortaleçam o regional, né? E que pensem nas ações e nos problemas sociais regionais. Então, que a gente pense ações para a resolução de problemas sociais que são voltados à nossa região e que com isso a gente construa uma universalização da cidadania. Competências para a formação de um publicitário global. Então, a gente pegou aqui um conceito de Perrenu, né, em que trabalha-se a competência como uma forma de estímulo à resolução de problemas com recursos advindos do processo de ensino-aprendizagem. Então, o que a gente pensou aqui foi referente a competências, né, socializadas a partir da Unesco, que são definidas também em todos os instrumentos, como, por exemplo, o ENAD e o ENEM, né, que trabalham, então, com a resolução de problemas para o exercício do ensino e da aprendizagem. E o último critério foi que dentro das categorias é a reificação, que seria o feitiçismo ao consumo, né, o consumo global. Então, pensando aqui no domínio que as leis impõem sobre os direitos, e aí o nosso direito cidadão no exercício das competências, versus a anulação deste por meio de uma sociedade capitalista que é pautada, então, numa construção de não do fortalecimento regional, mas sim do fortalecimento do capital. Então, como resultados, a gente tem primeiro aqui uma síntese que eu realizei a partir do documento sobre o perfil, né, do publicitário egresso e formado de publicidade e propaganda. Então, o perfil geral dele ele é pautado na formação para o amadurecimento intelectual e crítico, viver, conhecer e experimentar as esferas que compõem a realidade publicitária, promover o entendimento da comunicação e promover a inovação, o empreendimento dessas inovações dentro de uma economia criativa
e a mediatização no equilíbrio dos interesses mercadológicos. Então, o que se percebe já no perfil geral é a busca por um amadurecimento intelectual e criativo que possa ser usado pela economia criativa, pela indústria cultural e principalmente para ser usado como meio de mediatizar, né, os interesses mercadológicos de forma a capturar o interesse do consumidor, né? Então, o perfil geral do publicitário dentro das diretrizes é colocado como um perfil empreendedor, né, que traz inovações para o mercado de trabalho e que se utiliza desses conhecimentos para experimentar algo novo que atraia o consumidor. O perfil específico desse publicitário formado e egresso é de adaptação e flexibilidade, que sabe lidar com as situações cotidianas, que domina a dinâmica das múltiplas áreas da comunicação empresarial, que atua na integração de ações estratégicas de comunicação, domina técnicas e serviços do mercado global, elabora críticas e media relações comunicacionais e se aproxima das cadeias produtivas. Então, aqui há também um reforço, né, à produção de insumos de conhecimento e criatividade que são flexíveis para o mercado de trabalho. Então, o que a gente expõe nesse primeiro momento quanto ao perfil é um perfil estratégico para as empresas que possa ser utilizado para fins de consumo. Enquanto as competências que são socializadas dentro das diretrizes também, a gente tem como competências gerais o pensamento crítico, a visão de gestão e a estratégia, uma atitude empreendedora e domínio de novas tecnologias, a criticidade, humanidade e lógica, competências verbais, midiáticas e midiático-digitais e o domínio das mais diferentes funções publicitárias. Então, o que se expõe dentro das competências gerais é, na verdade, um pensamento que possa ser utilizado para a lógica de consumo e que tenha domínio das novas tecnologias para que, né, o novo consumidor, que agora pode ser considerado um consumidor tanto offline quanto online, né, ele possa ser, então, influenciado pelas essas novas mídias, que são possibilidades de venda para o publicitário. Quanto competências específicas, a gente tem a parte de planejar e pesquisar, produzir e criar materiais publicitários, refletir e mediatizar, realizar serviços de assessoria de comunicação, gestão de marcas e serviços de consultoria, inovar em modelos de negócio, produzir e gerenciar conteúdos de marcas, trabalhar com a ciência de dados na mediação com a comunicação. Então, o que aí se expõe também novamente é uma inovação voltada para os modelos de negócio que possam realizar, então, uma assessoria de comunicação que se volte e se paute no consumo, né, para fins de consumo, propriamente dito. Então, toda a criação e produção do publicitário, ao invés de se pautar em um modelo voltado para a cidadania e para o exercício dos direitos dos cidadãos, na verdade, a gente se utiliza desse discurso criativo, né, para voltar-se ao consumo. Então, analisando a partir das categorias, a gente pode perceber na categoria 1 que há uma carência de determinantes para o desenvolvimento regional, como a empatia, como eu já havia comentado, há um enfoque muito grande, principalmente dentro das competências específicas e perfil específico, o desenvolvimento corporativo para práticas internacionais. Então, a gente percebe que não há uma prática cidadã internacional, e sim um desenvolvimento corporativo envolto de atividades criativas. A busca de domínio de técnicas, métodos e tecnologias, com conhecimento para o exercício da venda e do consumo. Como eu já havia reforçado, a parte criativa do nosso perfil de egresso é voltada para fins de venda e consumo. E as habilidades são voltadas apenas para o raciocínio e resolução de problemas complexos aos ditames empresariais. Então, a gente se forma como um perfil voltado para a resolução de problemas das empresas e não resolução de problemas sociais complexos, como é o caso das desigualdades sociais, né? Não há um sentido cosmopolita, então a gente pode perceber, né, que essa categoria trabalha com a Nussbaum, né, que é uma autora que trabalha com a cidadania universal, e o discurso de humanidade ele se utiliza única e exclusivamente para a criação publicitária, ou seja, a gente cria pensando nesse perfil cosmopolita, nesse perfil universal de direitos, e a gente cria uma falsa identidade de direitos
para que se leve ao final, que seria uma call to action de consumo. A categoria 2, pensando aqui na parte de competências, elas são apresentadas como forma de produção do conhecimento como único fim, né? Que é o retorno financeiro para as empresas. Então, a gente produz conhecimento, faz a pesquisa como está previsto dentro das competências específicas, produz aquele conteúdo todo voltado para a questão financeira das empresas, né? Para o retorno financeiro. A internacionalização é tratada dentro disso como um eixo transversal de pesquisa, né? Então, ela não é propriamente dito um eixo consolidado dentro das diretrizes, e isso é voltado justamente para a competitividade nacional. Então, o publicitário se forma para fins de que as empresas ganhem competitividade a nível nacional e, consequentemente, o país se torne competitivo a nível internacional. E também um reforço bem grande ao ensino de prototipagem de produtos. Ou seja, a gente tem muitas, dentro dos termos transversais, disciplinas voltadas ao tecnicismo e ao empreendimento. Ou seja, a gente se volta a um conhecimento totalmente voltado ao retorno financeiro e que, consequentemente, traz aí uma concepção não de humanização, e sim de empreendedorismo e de modelos tecnológicos para venda e consumo. Eh, dentro da categoria 3, a gente analisou então o contexto de reificação, né, do consumo e do não exercício de direitos. E o que a gente pode entender a partir disso é que há uma estrutura de ensino voltada para os modelos industriais, pautada principalmente no neoliberalismo, que reforça uma hegemonia de concorrência entre os países, estados e regiões. Então, o publicitário se forma para concorrer com outros publicitários de outras localidades que tenham também esse modelo de ensino, né, que são também pautados por esse modelo de ensino, já que as diretrizes urgem toda a formação publicitária a nível nacional, e que, por sinal, né, o domínio artístico se torna, então, a apropriação do mercado publicitário global. Ou seja, até mesmo as nossas habilidades artísticas, elas se voltam então a uma visão de mundo dominante, e o desenvolvimento regional se torna então algo voltado para insumos científicos e culturais que possam ser comercializados, né? Então, a gente conclui aqui que as diretrizes se apresentam principalmente como imaturas para o exercício da cidadania, porque elas se voltam apenas ao insumos mercadológicos e tecnicistas. Então, não há um preparo para uma internacionalização que rompa com esse modelo de produção flexível e, consequentemente, o que há é uma reprodução hegemônica que não prepara a gente, né, enquanto publicitário, para um olhar humanizado para as questões sociais que estão à nossa volta. É, vale ressaltar, né, que o nosso projeto ele tem algumas limitações. A primeira dela é que a pesquisa ainda está em andamento, então a gente não finalizou ainda a nossa análise documental, ela ainda está em andamento. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina ainda está analisando a parte em que a gente vai fazer coleta de dados com pessoas, né? Então a gente ainda precisa fazer essa coleta, ela se dará com professores e estudantes, a princípio do nosso curso, mas a gente pensa em expandir para a rede ACAF, que é a rede da nossa comunitária, né, de Santa Catarina. E o modelo inovador ainda precisa ser construído, testado e aprovado por especialistas no assunto. Essa parte do modelo inovador, penso em desenvolver o ano que vem, quando eu estiver desenvolvendo meu TCC. Então, ele fará parte do meu TCC, e esse é o tema que eu pretendo defender durante a minha formação. E possivelmente mestrado e doutorado também. É isso, muito obrigado. Essas são algumas das minhas referências, as principais, né? E é isso, eu fico à disposição para maiores dúvidas.